noite, que a paz esteja convosco, amém? Primeiramente quero pedir desculpa pelo barulho, se tiver algum barulho, que eu estou aqui no quarto próximo da rua e pode ser que nesse horário apareça algum barulho, tá bom? Mas Deus abençoe sua vida, espero que você curta essa ilustração, né? Mais um devocional aqui desse canal. E nós estamos com a minissérie que chama as minisséries dos Heróis da Bíblia, para finalizar o Novo Testamento, entendeu? E o herói que nós vamos falar agora é o herói Lucas. Lucas, ele não foi apóstolo, né? Lucas, ele não foi apóstolo, mas ele foi um grande médico. Até no livro de Colossenses fala que ele foi um médico amado, né? Mas Lucas, ele escreveu esse evangelho e também escreveu Atos dos Apóstolos, né? Ele foi muito companheiro de Paulo. Ele viveu seus momentos com Paulo ali. Foi um dos momentos mais que ele ficou com Paulo ali quando Paulo estava preso, quando Paulo estava fazendo as viagens. E Lucas sempre estava presente. Então Lucas é um personagem, um herói que podemos dizer nos dias de hoje que os que os médicos fazem, né? São heróis da medicina. Lucas também, além de ser um médico, um grande médico, ele também era para chamar pela palavra do Senhor, né? À toa que ele escreve o livro de Lucas e ele detalha todo o trajeto de Jesus, desde o nascimento, quando Zacarias, né, voltou a falar, porque ele não acreditou no primeiro momento, mas no segundo momento ele acreditou. E como ele não tinha acreditado, o que aconteceu? Ele foi impedido de falar. Ele só iria falar novamente quando Jesus fosse apresentado no templo. E isso se cumpriu e ele pôde ver com seus próprios olhos. Ele falou: agora eu posso descansar, porque os meus olhos viram a salvação. Ou seja, Jesus era o Salvador. Tinha se cumprido o que Isaías tinha falado, que o menino ia nascer, né? Que ia ser o príncipe da paz, conselheiro, forte, pai da eternidade, que o principado estaria sobre os seus ombros, né? Mas queria vir e cumprir e libertar o povo de Israel. E não somente o povo de Israel, mas todos as nações seriam, né, transformadas através do nome de Jesus. E ele foi bem enfático nesses detalhes. Ele conta muito, porque nós como pessoas de Deus, nós temos que analisar tudo. E ele, como médico, ele tinha uma ciência, né? Então ele analisava tudo a profundo. E no livro dele, ele falou muito, né? Ele falou sobre o nascimento, falou sobre as curas de Jesus, né? Falou sobre o João Batista. Ele foi colocando tudo nos seus detalhes, sobre o batismo de Jesus, que a pomba, Jesus quando ele foi para o deserto, né? Antes ele teve que ser batizado com o Espírito Santo, depois ir para o deserto para passar 40 dias lá, né? Fala dos chamados dos discípulos, né? Que nós devemos amar os inimigos, né? Nós temos que ter amor por aqueles que nos ofendem, né? Muitas vezes não é fácil, mas nós temos que ter isso em mente como servo de Deus. Falou da árvore, que a árvore boa, ela dá bons frutos. A árvore má vai dar maus frutos. Não tem como uma árvore boa dar maus frutos. E nem uma árvore má dá bons frutos. Você não vai colher uma árvore que é para dar
maçã, a da laranja e colher figo dela. Não tem como. Isso não condiz com a palavra, entendeu? Ou você entregou realmente sua vida para Jesus, realmente nasceu de novo, ou você é simplesmente só está fazendo parte de um local e ainda não teve realmente o encontro com Deus, né? E falou sobre a casa, assim, a nossa casa tem que ser sobre a rocha, né? A casa sobre a rocha, que é Jesus, ela pode até balançar, mas ela não cai, entendeu? Vai a tempestade. Jesus, ele é o que acalma a tempestade, né? Quando vem na nossa vida, que vai vir, né? Tribulações, não fique pensando que vai ser só delícias, não, que vai vir aflição e tempestade também. Mas quem está firme em Jesus, a casa balança, mas não cai, né? Meu ditado, né? Que diz por aí. Fala sobre a cura do centurião lá, que não precisou nem chegar perto, só falou uma palavra e já curou, entendeu? Aí foi fé. A viúva de Naim, lá, que fez a cura também. Ele fala também sobre a unção que aquela mulher, né, pecadora, que foi pegada de adultério, ele perdoou, mas falou para ela não fazer mais, né? E ela, com toda a gratidão dela, ela derramou perfume nos pés dele. Como nós devemos semear, devemos ser semeadores no reino de Deus, não devemos ser somente ouvintes, né? Nós devemos também como colaborar. Sobre os irmãos de Jesus, né? Sobre a multiplicação dos pães novamente, né? E a comissão que ele ia enviar, os 12 iam sair, né, de 2 em 2 para pregar o evangelho, a partir do momento que ele não estivesse mais entre eles. A confissão de Pedro, quando Pedro confessou: para onde nós iremos, só tu tens as palavras de vida eterna, né? Tu és o Cristo, né? Perdão. Fora os 12, tinha missão por 70, porque além dos 12, os 12 ficavam ali mais íntimos, mas tinha mais outras pessoas que seguiam Jesus, e essas também ele enviou também elas para pregar o evangelho do reino. Muitos não acharam as palavras de Jesus muito agradáveis e desistiram, né? Hoje você vê que muitos desistem, né? Porque muitas vezes Jesus não vai falar coisa. Nós vivemos numa época que o evangelho está falando mais de riqueza, de tudo mais, mas a verdadeira palavra é que nós devemos, né, sofrer também um pouquinho pelo evangelho, né? Não vamos sofrer, não vai ser só alegria, não, né? E é nessa parte que muitas vezes as pessoas não querem ouvir e desistem. Acha que recebeu Jesus, você agora tudo vai dar certo, não, vai ter dia que não vai dar certo, não. Mas aí é nesse dia que Deus está olhando para você e vendo sua atitude, né? Qual que é a sua atitude na hora que Deus permitir alguma coisa acontecer e você falar: não quero mais saber de Deus. Como vai ser, né? Então é nessa hora que Deus vai ver a sua atitude de permanecer firme ali. Jesus vai lá na casa de Marta e Maria, que é, né, que as irmãs de Lázaro, né? Lázaro faleceu e Jesus ressuscitou. Ele fala também, né? E só que nessa visita que ela fez na casa dela, ela falou o quê? Ele falou o quê? Falou que as duas estavam ali, mas que Marta estava, em vez de ouvir a mensagem, estava querendo fazer os afazeres e não separava um tempinho. Aquele era o tempo, Jesus estava ali. Ela tinha que parar e escutar, né, as palavras de sabedoria de Jesus. Jesus, desde de pequeno, ele já
já tinha sabedoria. Paulo ele é bem enfático nisso, que ele fala de Jesus aos 12 anos, né? Outro evangelho não fala, os outros evangelhos não falam, mas Paulo ele faz questão de falar que Jesus, depois de se apresentar, depois lá com 12 anos, os seus pais novamente vão visitar Jerusalém, subir no templo, que era costume, na Páscoa, e ali eles entram no templo, depois de fazer toda a prece ali, eles saem, e Jesus, parece que ele não vai com eles. Eles estão pensando que Jesus está com seus parentes, né? Outros parentes que iam também, e Jesus não estava. Com 12 anos, Jesus ele preferiu ficar no templo lá, e 3 dias ele ficou. 3 dias ele ficou sumido. E aí isso aí gera uma ilustração do que viria quando Jesus tivesse 30 dias, né? 3 dias ali, e no terceiro dia ressuscitar. E ali acharam ele estava no meio dos mestres da lei ali, ouvindo, falando também, e todos admirados com a sabedoria de Jesus, né? Jesus sabia responder tudo, sabe? Jesus já estava ciente que Jesus era o filho, né? E eles perguntaram, e Jesus falou: vocês não sabem que eu tenho que fazer a vontade do meu Pai? Não entenderam os doutores da lei, mas Maria e José sabiam, né? Só que Jesus era obediente aos pais. Ele fez aquilo ali, ficou, mas ele era muito obediente, entendeu? Ele ensinou que devemos obedecer nossos pais, né? Aqueles que são mais velhos. Ali foi só uma parte que ele teve que desenvolver na sua adolescência. Amém? Paulo fala sobre os fermentos dos fariseus, né? Os fariseus da época, né? O rico insensato, né? Acho que a importância de se arrepender sempre. Fez algo errado? Se arrependa. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, né? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento e você não se arrependeu. Então, se você tem algo, não é só a respeito de dinheiro, que muitos falam: se você tiver algo contra alguém, não dê oferta, não dê dinheiro no altar do Senhor. Mas Jesus, através da vida de Lucas aqui, não está falando só disso, né? Está falando de também se arrepender de várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. Amém? A ovelha perdida, a dracma perdida, um homem infiel, né? Ele foi bem, né? A viúva, que ali persistiu pela sua causa, né? O juiz ali não queria resolver, mas ela persistiu e ele resolveu, né? Muitas vezes nós temos que persistir diante de Deus. Em várias situações nós largamos mãos e Deus não quer isso. Deus quer que você seja igual essa viúva, persistente, porque uma hora ou outra a vitória vem. Uma hora Deus ouve você e concede o seu pedido, né? Eu já tenho vários testemunhos na minha vida que eu achei que não ia acontecer e de uma hora para outra aconteceu. Deus não deixou os seus filhos serem envergonhados, né? Então, crer, continuar firme orando que o milagre vem, sim. Fala sobre Zaqueu, aquele que subiu na árvore, né? A autoridade. Fala que a autoridade de Jesus foi questionada. Jesus sempre era questionado, porque ele falava das coisas do reino, e os doutores da lei só queriam saber das coisas da terra, né? Eles estavam fundados ali na lei de Moisés, mas muitas vezes nem seguiam tudo na lei de Moisés, os preceitos da lei de Moisés, né? A oferta da viúva, aquelas moedinhas que ela deu, e aí fala do plano, né, para crucificar Jesus, né? Jesus foi preso, você já conhece a história, né?
soldados zombam de Jesus. Mas no terceiro dia Jesus ele ressuscita, né? E aí ele também fala que após a ressurreição de Jesus aparece, né? E ele vai para o caminho chamado de Emaús. Caminho de Emaús. E os 2 discípulos nem sabiam que era Jesus ali. Eles só foram saber quando Jesus já estava quase se despedindo, né? Aí o coração deles queimou, porque é assim que o Espírito Santo hoje faz, ele queima em nós. Até você vai ouvir um louvor, você sente aquela presença de Espírito Santo ali já tinha, porque é um louvor ungido. Então, como é importante você ouvir a música que nos faz chegar a Deus. Muitos não querem, eles querem ouvir qualquer música, querem ouvir música do mundo. Não é errado você ouvir a música do mundo, mas ouve música que te faz chegar a Deus, que aí você vai ver a diferença na sua vida, o Espírito Santo. Aí vai se cumprir aquela palavra que te diz andar em espírito e em verdade, né? É assim que você vai andar em espírito e em verdade, ouvindo as coisas de Deus, a palavra, louvores. Eu não estou dizendo aqui que você não pode assistir um filme, que você pode assistir filme, porque eu também assisto filme. Eu não sou aqui um cristão, porque eu fui ungido como diácono, né? Mas eu não sou aqueles cristãos que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, larga disso, larga daquilo, não posso comer isso, não. Isso aí você entra em contradição e você até enlouquece muitas vezes. O certo é você ter sabedoria daquilo que Deus quer para você e o que Ele não quer, porque o Espírito Santo vai te falar, né? E quando você errar, Ele também vai te convencer que você errou, porque Ele que te convence do erro. Não é ninguém que vai te apontar e vai falar que você está errado. É o próprio Espírito Santo vai te conduzir e te dizer: você está errado, você errou. E aí você se conserta. Então eu assisto filmes assim, entendeu? Tem muitos filmes que falam dos acontecimentos de hoje que vai acontecer. Então tenha sabedoria do alto, que você vai viver bem. E o Lucas, no evangelho aqui, ele foi bem resumido mesmo, entendeu? E acompanhou Paulo até os momentos finais de Paulo, né? Teve ali nas viagens de Paulo, algumas viagens. Então Lucas foi muito importante na vida de Paulo também. Então que você, através dessa breve ilustração desse herói da Bíblia, que você continue firme no Senhor, sabendo que Deus tem sempre o melhor para você. Mas obedeça a sua palavra, medite, ore, né? E não vá pela cabeça dos outros, tá bom? Fico aqui desejando paz, né? Que a bênção do Senhor te alcance e ilumine o seu coração, tá? Deus abençoe e obrigado por ficar até aqui ouvindo, tá bom? O que nós falamos é porque Deus uma vez Ele me deu essa incumbência, né, de falar, e essa é a minha alegria, falar da palavra dele e dizer que o amor dele não mudou, o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, mas Jesus não mudou não, Ele continua o mesmo, e Ele te visita nesse momento para te conduzir e te dar a direção certa nesse mundo. Peço novamente mais perdão pela voz, né? Estou meio rouco aqui, mas na graça de Deus. Fique na paz e que tudo venha dar certo na sua vida. Amém? Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Que a paz esteja convosco. Amém?